Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, no versículo 8, que nos diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Bom, acho que você já ouviu aquela frase que a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente pensa de forma negativa, a gente vai atrair coisas negativas para a nossa vida. Vai sair da nossa boca palavras negativas. Se a gente pensar de forma positiva, vai sair da nossa boca palavras positivas. E bom, é muito importante a gente ter vigilância e temperança com os nossos pensamentos, porque eles vão influenciar naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai fazer e naquilo que a gente vai dizer para outra pessoa. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas têm o poder de amaldiçoar e de abençoar uma pessoa. E tudo aquilo que a gente pensa vai direto para o nosso coração. Seja algo bom ou seja algo ruim, seja algo que vai contaminar ou seja algo que vai edificar. E o único que consegue sondar os nossos pensamentos, os mais profundos, é Jesus. Ele consegue discernir se aquilo que nós estamos pensando está edificando o nosso coração. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 2, nos diz: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E por que Jesus ele nos alerta que nós precisamos pensar nas coisas que são do céu e não nas coisas que são aqui da terra? Porque quando a gente começa a focar os nossos pensamentos naquilo que não vai edificar o nosso espírito, a gente começa a vagar sozinho. A gente começa a pensar no que não deve e a gente começa a focar nossa mente em coisas vis, em coisas que não trarão edificação para a nossa vida. Por isso que o Senhor nos alerta que nós devemos pensar nas coisas que são do céu. Porque quando o homem ele se consome com o próprio pensamento, com o próprio entendimento dele, ele acaba se cegando espiritualmente. Ele acaba alimentando a própria carne e não edificando o espírito. É claro, a gente não consegue pensar coisas positivas o tempo todo, porque nós somos humanos, mas o máximo que a gente conseguir, a gente tem que fazer o que Paulo nos aconselha lá em Filipenses 4. Ele nos diz: se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo honesto, se há algo puro, então pense nisso, porque é isso que vai te edificar, isso que vai te tornar uma pessoa sábia, isso que vai te tornar uma pessoa com entendimento aberto, com uma visão esclarecida. E bom, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente porque o inimigo ele vem trabalhando formas e estratégias de fazer com que as pessoas mudem a sua forma de pensar. Através de um anúncio, através de algo que você lê, através de algo que você escuta, o inimigo não consegue saber o que nós pensamos, mas ele pode influenciar naquilo que nós vamos pensar. O inimigo ele não tem o poder de entrar diretamente nos nossos pensamentos e dedilhar o que se passa dentro deles, assim como Jesus faz, porque só ele tem esse poder, porque ele é o Criador. Mas o inimigo ele pode influenciar nos nossos pensamentos, através do que a gente está assistindo, através do que a gente está consumindo para a nossa vida. E é através disso que o inimigo pode influenciar. Por isso que nós precisamos estar atentos nas Escrituras Sagradas, em oração e em vigilância, para que o quê? Os nossos pensamentos sejam pensamentos de Deus, para que os pensamentos do Senhor sejam os nossos pensamentos, para que nós possamos focar os nossos pensamentos naquilo que edificará o nosso espírito e para que a gente não dê abertura para que o inimigo entre e faça uma devassa, faça uma lavagem cerebral na gente. A nossa boca, ela fala aquilo que o nosso coração está cheio, e isso nunca fez tanto sentido como está fazendo agora no século em que vivemos. Quantas pessoas tristes, frustradas, amarguradas, pessoas com palavras negativas, pessoas pessimistas, quantas pessoas frustradas consigo mesmo, com pensamentos tristes, com pensamentos amargurados, com pensamentos pessimistas. Então, mas por que essas pessoas estão pensando desse jeito? Por que existem tantas pessoas assim? Porque essas pessoas, elas deram ouvidos ao inimigo. O inimigo conseguiu apagar o brilho dessas pessoas e principalmente dos cristãos. Quantos cristãos são frustrados? Quantos cristãos estão com o pensamento perdido, com a cabeça perdida, com a mente perdida, completamente entregues ao inimigo? Quando a gente dá a chave daquilo que a gente quer pensar para o inimigo, ele vem e faz uma devassa. Por isso que Paulo nos diz que nós devemos focar naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro. E a única coisa verdadeira que nós temos hoje é Jesus. É as palavras de Jesus. Foi a única coisa que nos restaram. A única coisa que nós temos aqui
aqui nesse mundo agora é a Bíblia, que é o nosso manual. Como que a gente faz para não pensar de forma negativa? Como que a gente faz para manter o nosso pensamento focado em Cristo e não ter pensamentos de morte, não ter pensamentos de vingança, não ter pensamentos malignos, não ter pensamentos perversos? Como nós fazemos isso? Você precisa começar cortando tudo aquilo que te influencia a pensar de forma ruim, tudo aquilo que te faz pensar algo contrário da palavra de Deus, seja algo que você assista, seja algo que você escute, seja algo que você leia, seja pessoas ao seu redor que estão te influenciando a pensar da forma negativa, seja pessoas ao seu redor que estão te influenciando a pensar coisas que não estão escritas na palavra de Deus, coisas que estão completamente fora daquilo que Deus quer que você pense. Você precisa cortar. E essa é a parte um pouco mais difícil. É um sacrifício, exige um sacrifício você cortar essas coisas da sua vida. Porque quando o inimigo perceber que você está querendo tirar isso da sua vida, quando o inimigo perceber que você está querendo se sacrificar para fazer aquilo que é certo, para edificar o seu espírito, ele vai tentar vir com mais força e te influenciar mais ainda a pensar naquelas coisas. Mas você precisa ser forte e vigiar e se revestir das armaduras de Deus e focar os seus pensamentos naquilo que são do espírito. Porque quando a nossa mente está ligada no trono da graça, a gente não tem tempo para pensar em coisas que não vão edificar o nosso espírito. Os nossos pensamentos podem até vagar por um segundo, mas a gente toma consciência e se lembra que nós temos a mente de Cristo. Aquele que tem a mente de Cristo não se deixa afagar pelos pensamentos que não são da presença do Senhor. Aquele que tem a mente de Cristo foca naquilo que o Senhor orienta, foca naquilo que o Espírito Santo direciona. Essa é a parte mais difícil, mas eu te digo, você terá um ganho, você terá uma virtude. O foco principal do inimigo é cauterizar a nossa mente, é nos cegar espiritualmente, principalmente os cristãos. Porque como eu disse no outro devocional, aqueles que estão no mundo, o inimigo não tem mais interesse nessas pessoas, pois elas já estão ganhas, elas já estão afastadas da verdade. Mas nós que somos a luz desse mundo e o sal dessa terra, nós precisamos estar atentos e fazer o quê? Alertar as pessoas que estão no mundo, alertar os cristãos que estão dentro da igreja, alertar aquelas pessoas que estão com pensamentos vagos, que estão com os pensamentos fora da presença do Senhor, e alertar essas pessoas que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, para que quando Jesus venha, elas estejam atentas. Nós precisamos acordar essas pessoas e libertá-las dos pensamentos malignos que o inimigo está impondo sobre elas. Por isso, vigie nos seus pensamentos, seja cauteloso em tudo aquilo que você for ouvir, seja cauteloso em tudo aquilo que você for falar, seja cauteloso nos seus pensamentos, pois eles podem mudar o rumo da sua caminhada, eles podem mudar o rumo da sua caminhada cristã, o rumo da sua vida. Seja cauteloso para não contaminar o seu coração, e antes que contamine, vá e busque a presença do Senhor, peça perdão, busque direção espiritual, busque direção na palavra do Senhor, para que os seus ouvidos, para que a sua boca, para que o seu coração e o seu pensamento não sejam contaminados. E nunca se esqueça o que o nosso amigo Jesus nos disse, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Não seja a próxima vítima do inimigo. Antes, corrija os seus pensamentos, corrija o seu coração e foque naquilo que é do céu. E não se esqueça, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.